Olá, meus amores, tudo bem? Eu sei que vocês estão morrendo de saudade da sala de aula. E aí a prof resolveu aparecer aqui um pouquinho para vocês, né? Geralmente quando eu faço aula, eu faço só no caderno. E aí, pessoal, eu vou fazer isso para vocês assim, resumidamente, tá? Sobre química e matemática e prática experimentais. Belezinha? Eu tô morrendo, ó, de saudade de cada um de vocês. Espero que vocês gostem dessa aula. Pessoal, foco, tá? Foco, prestem atenção no que eu estiver falando, tá bom? Tudo que eu falar aqui, quando você chegar lá na atividade do quarto trimestre, você não falar assim, meu Deus, muito fácil, entendi tudo. É lógico que eu coloquei também a parte escrita, né, explicada para vocês. Também coloquei videoaulas, mas aí eu achei, assim, que tinha que ter uma necessidade de fazer uma videoaula para vocês eu falando, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o nosso assunto será mol. E qual seria a habilidade aqui? O que eu busco aqui, né? Trabalhar com vocês e que vocês desenvolvam. Então seria o quê? Representar as substâncias. Vamos lá. Representar a quantidade de substâncias em termos de quantidade de matéria mol. E também calcular massa atômica, tá? Que é o que nós vamos falar aqui, belezinha? Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vou dar um minutinho aí para vocês pensarem, belezinha? Primeiro, o que é mol? Vocês têm ideia do que significa a palavra mol? Outra perguntinha. Você já parou para pensar se fosse para gente contar várias substâncias, né? Contar uma de cada, o tempo que nos levaria? E aí eu resolvi mostrar aqui em experiência que não vai ser nada fácil, tá? Eu vou fazer uma experiência e vocês vão falar assim, nossa, para contar, professora, cada coisinha, será que não tem uma outra forma? Aí eu pergunto para vocês, existe uma outra forma para simplificar todo esse meu trabalho? Se vocês forem analisar ao redor, tudo leva contagem. Se eu vou ao mercado, eu vou comprar frutas, eu posso comprar por dúzia, eu posso comprar por quilo, não é isso? Se eu for comprar uma caixa de lápis de cor, na minha caixa tem 12 unidades. Então, eu falo uma caixa. Se eu vou comprar ovos, eu posso comprar uma dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias, 10 ovos, né? Então, vocês perceberam que por trás existe uma unidade aí, né? Vamos pensar. Se eu falei dúzia, opa, que unidade que nós estamos utilizando? Se eu falei quilo ou gramas, que unidade que eu estou utilizando? E mesmo eu utilizando esses tipos de unidade, eu também posso fazer a conversão de todas elas, né? E aí, gente, houve uma necessidade, tá? Para a gente fazer uma contagem, por exemplo, de um átomo, uma molécula, que nós chamamos entidades, né? São minúsculos, nós não conseguimos enxergar. E como é que eu faço a contagem disso? Gente, vocês pararam para pensar nisso? Vamos lá, então? Vamos ao que interessa? Deixa eu virar agora pro caderno, gente, porque eu vou mostrar a experiência para vocês, tá bom? Vamos lá. E, pessoal, eu tenho uma porção aqui de chocolate granulado. Quando eu vou pedir, tá? Quando eu vou comprar isso daqui ao mercado, eu compro por algum tipo de unidade. Ou eu compro assim, olha, eu quero 30 unidades de granulado. Então eu venho aqui e coloco. Opa! Ai, meu Deus, já começou a me dar trabalho, gente. Vocês viram, né, ó? Opa, caiu aqui meu granulado. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, além de fazer uma bagunça, impossível, né, comprar as coisas assim. Meu Deus, vai levar um certo tempo, vai demorar muito. Não, tem que ter alguma outra forma, né, para facilitar a minha vida aqui.
E aí existe, pessoal, quando eu vou ao mercado, que eu vou comprar o chocolate granulado, eu compro isso daqui ou em gramas ou em quilo, depende da minha necessidade. Mas é interessante também que vocês saibam, por exemplo, vamos lá, vou fazer a experiência aqui. Aqui eu tenho uma balança, tá? Vou zerar essa minha balança. Vamos ver se ela... É assim, gente, quando a gente quer não funciona, né? Opa, agora sim. Vamos tarar isso aqui. Eu vou colocar aqui só a vasilha e vou fazer a tara dela. Tem que zerar aqui, ó. Zerei. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí eu vou contando rapidinho só pra vocês terem uma ideia. 21, 22, 23, 24. Nossa. 25, 26, 27, 28. 29, 30. 31, 32, 33, 34. 35, 36, 37, 38. 39, 40, 41. Pera aí. Aí eu venho e coloco o resto aqui. Vamos supor que aqui, gente, deu 50 granulados, tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. E aí, eu vou fazer a minha anotação. Então, imagine assim. 50 granulados, pesou 6 gramas. Então, eu venho, tiro tudo agora, coloco aqui e a minha caneta. Então, vamos lá. 6 gramas possui 50 granulados. Vocês viram que interessante? Então, é mais fácil eu comprar em gramas do que eu comprar por unidade. Imagine 1000 granulados. Professora, então aí é só fazer a regrinha de 3. Vamos só relembrar aqui, ó. Aí eu faço 1000 vezes 6, 6.000. 6.000 dividido por 5 vai dar quanto? Olha lá, gente. 1.000, 6.000, 6.000. Vamos colocar aqui, ó. 6.000 dividido por 50, desculpa. Eu corto um zero aqui, vai ser 600. Aí eu venho aqui na tabuada do 5 e coloco aqui. 0. 2 vezes 5, 10. Abaixa 0. Opa, professora, então eu sei que em 120 gramas, né, ó, 120 gramas, eu tenho 1000 granulados. E ó, aonde que a senhora quer chegar, professora? Pessoal, aqui eu só expliquei para vocês que existe essa possibilidade. Mas a ideia é que vocês entendam o seguinte. Como que eu sei que em 6 gramas tem 50 granulados? Porque nós fizemos a pesagem aqui, não foi isso? Eu coloquei 50 unidades de granulado e descobri que em 50 unidades de granulado eu tenho 6 gramas. Então, eu posso dizer isso aqui, ó, que 6 gramas equivalem a 50 granulados. Professora, mas aonde a senhora quer chegar? Vamos lá. Pessoal, eu quero chegar no seguinte. A pergunta que eu fiz para vocês anteriormente foi o seguinte. O que é mol, não foi? Eu espero que alguém pesquisou aí antes de eu falar, mas vamos lá. Então, mol, pessoal, é uma unidade de medida utilizada para expressar a quantidade de matéria microscópica, como átomos e moléculas. Elas são tão pequenas, que eu falei para vocês, que é impossível a gente fazer essa contagem. Então, eu só coloquei o granulado aqui para vocês terem uma ideia, como se fosse o nosso átomo, né? O átomo a gente não enxerga, o granulado a gente está enxergando, porém vocês viram o trabalho que deu, né? Então, houve, né, uma necessidade de criar um tipo de unidade para a gente fazer a contagem dessa matéria, que seria, né, no caso aí, átomos e moléculas. E aí passou, né, teve alguns cientistas importantes aí. Então, teve um que em 1896, um químico chamado William Asterwald, eu não sei muito falar inglês, mas eu acho que é assim,
ele começou a estudar, tá, o mol. Só que ele só propôs o mol, né? Ele não sugeriu como Amadeu Avogadro fez. Amadeu, ele pesquisou, estudou, né? E aí foi chamado de constante de Avogadro. Mas só lá no século XX que o químico francês Jean-Baptiste conseguiu determinar quanto que tem em um mol, tá? Quanto que existe em um mol. Então, vamos lá. Ixi, rabisquei tudo aqui. Vamos pra cá, ó. Então, imagine assim, gente. Como eu falei para vocês, houve-se essa necessidade de criar uma unidade para fazer a contagem de átomos e moléculas, né? Então, nós chamamos, né, de constante de Avogadro, porque foi ele, sim, que iniciou essa pesquisa, né? E aí o Jean-Baptiste prosseguiu determinando a quantidade em mol. E Jean-Baptiste, né, com os seus estudos, descobriu que em um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Pessoal, pode ser entidades, tá? No caso aqui pode se referir a átomos, pode se referir a moléculas, pode se referir a íons, tá? Isso daqui são as entidades que eu tô falando aqui para vocês. Então imagine o seguinte, gente. Em um mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23. Se eu colocar isso daqui, pessoal, tá? Assim, ó, colocando os 23 aqui em decimais, vocês vão ver que vai dar 602 sextilhões. Imagine eu contar isso daqui individualmente. É muita coisa, não tem como, é impossível, gente. Então, né, ele criou essa unidade para facilitar a vida na hora de fazer uma contagem de um átomo, moléculas e íons. Então, aonde eu quis chegar foi isso, pessoal. Que um mol tem 6,02, 602 sextilhões. É a mesma coisa que eu falasse para vocês que 6 gramas... Olha lá, 6 gramas equivalem a 50 unidades. Lembra que eu falei para vocês aqui que eu fiz uma experiência para vocês aqui, ó? Que eu peguei o granulado, pesei, vi que tinha 50 unidades aqui dentro e que dentro dessas 50 unidades, ao colocar na balança, tinham 6 gramas. Então, em 6 gramas eu sei que tem 50 unidades. Ou seja, em um mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos, moléculas, íons e etc. Que equivale a 602 sextilhões, tá? Eu fiz essa experiência rápida aqui do granulado para vocês poderem entender, né, o que significa o mol, porque quando eu vou explicar mol para o aluno tem muita dificuldade. Então, eu achei legal colocar o granulado aqui para vocês poderem entender, né, por que da necessidade de ter uma unidade de medida para átomos e moléculas. Então, vocês viram que eu fiz isso daqui com granulado, tá? E vocês perceberam que em 6 gramas tem 50 unidades. É a mesma coisa se eu falar também aqui, ó, que uma dúzia de bananas é igual a 12 unidades. Belezinha, pessoal? Vamos continuar aqui. Agora, aqui na apostila de vocês, ó, na apostila de vocês, opa, vamos focar aqui que tá meio complicado para enxergar, né, gente? Ó, tá falando assim: de acordo com o tema quantidade de matéria e sua unidade mol, discuta com os seus colegas as seguintes questões. Bem, vocês não vão discutir com os colegas pessoalmente, mas vocês podem discutir com os colegas pelo WhatsApp, tá? Vocês vão fazer o seguinte, gente, vocês vão pesquisar e conversar entre vocês e responder para mim isso daqui. Como podemos representar quantidade de frutas e de grãos? Quais grandezas podem ser consideradas? Olha lá as grandezas, falei isso agora.
Existe alguma grandeza para determinar a quantidade de átomos? Qual seria o padrão de medida? Como é possível medir a massa de um átomo? Tá? Então, após a discussão, registre as suas ideias e hipóteses. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou, pessoal! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa?